Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muito boa noite. Pau vai quebrar aqui hoje, esse episódio eu tava ansioso. Com um cara que tá aqui, eu tava contando, cara, Gabriel, de longe, assim, você é muito recordista. 6 vezes, tá? É o sócio, né? 6 vezes, você é o sócio aqui. Daqui a pouco pede participação. Pois é, e aí eu trouxe, inclusive, um sócio fundador também do Diga aí, Lucas Mendonça aqui, Tudo pra bem, me pessoal? ajudar nesse embate. Eu queria que aqui o negócio hoje fosse 2 contra 2, mas não tem jeito, cara, tô perdendo. Tem audiência aqui de 2, tem um produtor, tá tudo lá de vocês aí, né? Mas, brincadeira à parte, Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo. Estamos aqui com o querido padre, né, Ricardo Passamani, muito obrigado pelo seu tempo, padre. E já vou fazer um disclaimer aqui, né? Tenho certeza que eu tô falando também em nome de Lucas, não só para quem tá ouvindo, mas pro senhor também. A gente tá aqui para ter, óbvio, um debate muito rico, zero intenção de ofender ou de diminuir a instituição da Igreja Católica ou da religião. A gente respeita imensamente a liberdade religiosa de cada um. Se eu não respeitasse, eu não poderia me dizer liberal, libertário das liberdades individuais, não é mesmo, Gabriel? Então, é muito mais aqui para a gente poder realmente debater e que os ouvintes saiam maiores, independentemente do lado que eles concordam, das crenças deles e por aí vai. Eu tenho, vou botar assim, a minha razão, a minha fé. Lucas também tem a dele, vocês têm a de vocês. Então aqui o objetivo realmente é trazer conteúdo para que a gente possa debater e quanto mais argumento a gente tem, melhor o debate, né? Fica mais legal. Então, muito obrigado pela participação de vocês dois, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também. Obrigado. Pois é. Tá Vamos aqui lá. hoje, foi o Gabriel que escolheu o tema, hein? Eu virei, Gabriel, você tem que vir de novo. Vamos escolher o tema, bora. Pô, religião, entre razão e fé, tá? Antes de abrir a entrevista, eu preciso agradecer, óbvio, a quem mantém, né, Gabriel? Tá mais bonito o Com estúdio, certeza, né? Você falou. tá cada vez melhor. Tá cada vez melhor, a gente tem que agradecer. Então, em primeiro lugar, eu agradeço aos laboratórios Tomasi, que tem um recado da gripe. A gente tá numa época em que a gripe volta e pega muita gente. Eu passei por isso recentemente com a minha pequena. Então, o laboratório Tomasi deixa o recado aí, junto com o pessoal da CVP Vacinas, que tá na hora de se vacinar contra a gripe. E antes que comecem as críticas aí, que já começa, ninguém tá falando de nada obrigatório, ninguém tá falando de nada de coerção. Vai lá, faz sua vacina se quiser, para cuidar da sua saúde e ponto. E tenho que agradecer também. Já tomou uma açaizinho aí, filho? Tô tomando. Tomando? Tá aqui. Rapaz, esse aqui é o açaí da Vibes, na minha opinião, o melhor que tem. Lucas é fã também, né, Lucas? Tá, com certeza, muito fácil. Tá sempre o seu de morango? O meu é de morango. Muito bom, né? Do tradicional do padre Esse e acho que o seu é com tradicional. morango, Gabriel. Então aí fica a dica. E a Claídes, ó, o biscoito aqui. Pode comer, tá? O padre já olhou aqui. Caraca, aquele biscoitinho de Santa Teresa. Exatamente, ó. Tá aqui, vai ganhar presentinho aí no final, tá? Vamos lá, vamos começar propriamente o episódio. Primeira pergunta é a mais difícil de todas. Vou começar, né? Por favor. Com o padre, né? Quem são o padre Ricardo e Gabriel Tebaldi? Uma apresentação, dizer sobre a minha vida, né? Eu À vontade. tenho 38 anos, sou padre da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, natural de Conceição da Barra, uma bela cidade, né? E sou médico também, além de Isso é padre. interessante, a gente vai falar disso aqui. É interessante. Acho que basicamente é isso. No momento eu sou administrador paroquial de uma paróquia, que é a paróquia Santo André, que a matriz fica em André Carlone, mas inclui também a região em torno. Então o Gabriel é até paroquiano nosso lá. Legal. Como se ninguém soubesse, né, quem é Gabriel Tebaldi? É isso, né? Da parte aí de filosofia, né? Trabalho já há um tempo com palestras na parte corporativa, formação e educação corporativa. Sou paroquiano lá, Padre Ricardo. A gente está fundando, né, uma comunidade aí há 6 Legal. anos. Estamos agora na etapa de compramos um terreno, vamos construir uma igreja, né? Pô, que massa. Então, Bacana. estamos nessa etapa lá na comunidade hoje. Legal. E quem é que tá aqui do meu lado também? Pô, tem tempo que você... Tem tempo que eu não veio? venho aqui. Obrigado pelo convite, Marcelo, Padre Gabriel, é um prazer conversar com vocês. Lucas Mendonça, um dos fundadores do Diga aí, Diga aí, embora sem dúvida. não esteja mais aqui presente há muito tempo. Agora ele tá na parte boa, tá só como sócio. Sócio do negócio, sócio do Mendonça Machado, fundado junto com Marcelo e Francisco, nosso sócio. E vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui. Pois é, vamos lá, já deu pra entender bem aqui quem são, um pouquinho da origem e tal. Agora, padre, você tava até contando aqui nos bastidores pra gente que antes de ser padre, você fez medicina, você se formou médico e depois foi pra batina. Como é que foi isso aí?
Exatamente. Eu tentei responder mais ou menos aqui Aham. e Teve um podcast prévio aqui, não foi? teve um aquecimento, né? Vou repetir o que mais ou menos o que eu disse antes. Eu hoje, olhando retrospectivamente, não sei bem explicar a sequência de eventos que me levaram a tomar essa decisão, né? Enquanto as coisas iam acontecendo, eu tinha uma certa clareza do que eu estava fazendo, né? Mas agora é um pouco difícil encontrar assim, por que você deixou a medicina para ir ser padre, né? Eu poderia talvez resumir, porque eu acredito que Deus pediu isso de mim. Como foi esse pedido? Assim, Não. teve um momento. Como foi esse lado, acho que eu posso dizer, espiritual, assim, que você se sentiu com essa missão? Me senti com essa missão porque Deus me atraiu para junto dele, né? Me revelou, segundo creio, né? Me revelou algumas verdades de fé, ou me fez Uhum. conhecê-las e amá-las, e eu não queria guardar para mim isso. Eu tinha muita vontade de contar para todo mundo, e depois vi que o melhor meio de divulgar isso era sendo padre, né? Então, Legal. eu fui Legal. padre para distribuir aquilo que fez bem para mim, e acho que fará bem para todos. Gabriel, você sabia que eu achava que uma hora você ia, né? Virar padre, você ia fazer inveja. Já passei muito perto, né? O Porque padre sabe até você- essa história. Você tá já sempre passei postando, bem né? Você perto. na Sim, igreja sim. e tal, Na minha etc. adolescência já passei bem próximo Mas, desse mesmo caminho. mas é um grande missionário, né? E cada vez mais. Pois é, agora, padre, vamos tentar fazer uma análise aqui do Gabriel. Porque o Gabriel, pra mim, ele é um religioso diferente. De coração. Sim, sim. A gente, até fora do Diga aí, quantas vezes a gente já bateu um papo sobre objetivismo, religião, razão, egoísmo nacional, falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. Mas porque o Gabriel, ele sem dúvida é um cara muito religioso, tem muita fé, só que ele tem um quê de racionalidade absurdo. E na maioria das vezes, me parece que razão e fé, já entrando no nosso tema, já vou abrindo aqui para todo mundo, Sim. na maioria das vezes, me parece que razão e fé são, na verdade, conflitantes, né? Não convergem para o mesmo caminho. Como que eu vou dizer que é racional acreditar em Deus, se a gente partindo daqueles conceitos até às vezes objetivistas ou liberais do uso da razão, de que não se pode provar, né? Lógico, eu tenho certeza que o senhor vai falar que tem como provar, né? E é aí que eu queria ouvir, né? Como que a gente faz essa questão de razão e fé? De novo, padre, depois acho que o Gabriel pode complementar, e Lucas já vai interrompendo, tá, bom, Lucas? claro, Você conhece a regra aqui. Bom, essa não é a visão da igreja, né? Que haja um Uhum. conflito. Na verdade, há uma complementação. Tanto é que a formação de um padre no seminário, por exemplo, a primeira etapa é de filosofia, o que a razão pode oferecer, Perfeito. né? E a segunda Uhum. etapa é de teologia. E essa etapa vai se assentar em cima dessa primeira. Então, como dizia São Pedro numa de suas cartas, né, devemos estar sempre prontos para dar as razões da nossa fé, né? Uhum. Então, por aí. Perfeito. Depende muito do enfoque da razão, né? Ok. A gente está acostumado a pensar na razão como sinônimo de ciência e como sinônimo de investigação laboratorial, etc. Perfeito, né? perfeito. Mas a razão é um exercício de pensar. E eu posso fazer esse exercício de pensar para qualquer assunto, né? Inclusive para Deus. Sobretudo porque a igreja não é feita necessariamente só de fé, mas também de doutrina. E essa doutrina é lapidada pela razão, né? Tanto pelos escritos, tanto pelas cartas, quanto por aquilo que faz ou não sentido ao longo do tempo e que vai sendo processualizado racionalmente, né? Então, quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa muito a filosofia como um contraste da fé, mas é o contrário, assim, né? É onde eu deposito o foco da minha razão. E esse foco pode ser para questões econômicas, pode ser para questões políticas, pode ser para questões metafísicas, né? O metafísico nada mais é do que pensar sobre algo não concreto e é absolutamente racional. Sim, isso, sim. né? Mas quando a gente vai por esse campo aí eu vou dizer que eu vou estar 100% alinhado com vocês. Até porque a gente gravou um episódio, Uhum. Cristo como filósofo, Sim. né? E ali, óbvio, que a gente está fazendo uma análise filosófica / racional de Cristo da existência. Só que a religião, e aí eu posso pegar, óbvio, a gente está aqui com o senhor, no caso, o catolicismo, o cristianismo também, tem as questões, vou chamar de místicas, divinas. Aí o negócio, nesse outro campo, eu travo, Lucas, É né? exatamente aí onde eu queria entrar, assim. Eu tava Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo existiu. Você concorda que ele existiu? Concordo, Ele existiu. definitivamente. Então, ele tá assim. Não como a Bíblia narra que ele existiu, mas eu não tenho a menor exatamente. dúvida da existência dele. Eu estava aqui pensando como formular sem ser mais direto, mas eu acho que a melhor forma de formular isso vai ser sendo direto, né? Assim, como dentro desse conceito que você disse que a gente enxerga a razão, brincando, né, de laboratório, Uhum. né? Assim, como que essa racionalidade explica os milagres, né? Assim, como que a gente faz essa correlação? Sim. Né?
Porque é a parte Sim, sim. do místico, né, que você Sim. estava falando. Mas não necessariamente as coisas da religião, elas podem superar a razão e não propriamente contrariá-la, né? Sim. Então, nem tudo que a razão pode, nem tudo da fé a razão pode alcançar, né? A fé talvez dá um passo a mais do que a razão. Por isso João Paulo II falava: a fé e a razão são como duas asas que elevam o nosso espírito para contemplar a verdade. Uma verdade que a razão vai conhecer apenas parcialmente, né? E o restante depende de uma revelação. E entra o dado da fé. E é um ponto interessante, você fala dos milagres, né? A igreja tem, ao longo da história, um cuidado muito grande no atestar, né, do que é um A milagre ou curadoria não. disso, É, né? é. E isso é um processo muito, muito profundo, é muito robusto, assim. Eu diria até que, por muito tempo, os maiores cientistas estiveram no Vaticano, né, buscando a investigação de milagres. Até recentemente tivemos mais notícias aí, recentes de imagens que choravam, que saíam sangue e tal. Agora, recentemente, uma notícia na Itália. Quando acontece algum fato assim que começa a levantar uma devoção, a igreja é a primeira a pedir uma reserva no tipo assim, né? Não vamos fazer um alvoroço em cima daquilo. Ela solicita uma reserva àquela comunidade onde aquela revelação teria acontecido e começa a investigar. E traz a ciência para E investigar. leva os seus melhores investigadores, que inclusive nem sempre são católicos, né? Embora atuem em prol dessas investigações, né? E qual é o trabalho que eles fazem ali? É buscar evidências científicas que expliquem aquilo sem ser pelo sobrenatural. O processo de canonização passa por esse mesmo crivo, né? Para eu considerar um santo, que alguém fez um milagre, eu preciso não encontrar respostas científicas dentro daquele processo. Por isso esse processo tem data para começar, mas não tem data para terminar. Né? É até se exaurirem todas as outras explicações possíveis. Né? Então, até lá, a igreja vai com muita cautela para evitar, inclusive, um charlatanismo, assim, que alguém invente uma situação, crie uma devoção falsa ali, né, que possa ser depois desmontada por outros fatos. Né? Tá, mas quando a gente pega, analisando historicamente, essa questão de razão e fé, e eu adorei o que você falou, eu adorei no sentido que a fé transcende. Me fez compreender mais o ponto de vista. O cara que tem a fé. Né? No caso, a fé religiosa me fez compreender mais, no sentido de que para você, para Gabriel, a fé transcende a razão. Eu paro na razão, para mim a verdade bate no limite da razão. Mas quando eu pego historicamente, e aí vou pegar, por exemplo, a Bíblia, e aí eu vou analisar histórias da Bíblia, tá? Que eu conheço muito pouco, tá, pai? Então se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, tem Adão e Eva, tem Noé, tem Velho Testamento, tá? Aqueles negócios não tem como casar cientificamente com a razão. Cuidado, hein? A teologia tá indo num caminho diferente. Eu vi um negócio aí de Adão e Eva que nasceu do primeiro lá. Mas mesmo que eu vá nesse, só contextualizando, acho que você tá falando da notícia que saiu essa semana, também, de que comprovou que existiu os idiomas. Não, acho que foi geneticamente, eu vi um negócio. Como se tivesse realmente existido um Adão e uma Eva geneticamente, que foi a origem. Mas beleza, mas mesmo se eu for nele, não bate nem historicamente com a questão temporal. Né? Pô, quantos milhões de anos o ser humano existe? Não bate com a Bíblia. É fato. Pô, dinossauros existiram. Não é fato. Teve uma explosão, né, lá, Big Bang, etc. É fato. Como que eu caso essa parte, que são fatos científicos, racionais, com essa fé que transcende? Não casa nesse ponto, entendeu? A não ser que sejam somente fábulas para auxiliar na religião. Não sei. Fábulas não, né? Com certeza transmitem verdades, mas poucas verdades, né? Aqueles primeiros 11 capítulos do Gênesis, que tem a criação e até o tempo de Noé, eles têm uma finalidade, né? De transmitir algumas verdades de fé através daquilo ali, né? Então, por exemplo, é possível unir o evolucionismo de alguma maneira com aquele texto até um certo limite, sim. Depois de um certo limite, não. Pio XII escreveu o Humani Generis, uma encíclica que tem a finalidade de dizer até onde vai a liberdade do cristão naquele estudo, né? Como fazer a conjugação daquilo que eram os dados científicos daquele momento com a criação. Então não é que a igreja despreza os dados científicos ou acha que eles estão contrariando aquele texto, né? Apenas o texto não é um texto científico, né? O texto religioso. O texto é um texto religioso. Então ali é muito mais para passar uma mensagem. Uma mensagem com algumas verdades. Exemplo,
Adão e Eva é um primeiro homem e uma primeira mulher. Essa é uma verdade, para nós é inquestionável, né? Então, nós já vamos com esse dado. Mas muito claro. existiu aquelas figuras, literalmente, Adão? da costela. Mas aí a modalidade como isso foi dado. Então, mas aí quando eu vou na história, na questão, não necessariamente foi um Adão e uma Eva, né? Não, tem que ter sido um Adão e uma Eva, na segunda mensagem da igreja. É isso. Tem que ter- Não, segura a mensagem direita. Só quando eu vejo o lado de cá, o lado científico, Não, mas a mitocôndria, por exemplo, não tem lá a Eva mitocondrial, né? Um DNA que mostra uma unidade Entendi. da humanidade. Então tem muita coisa a favor. Entendi. também. Gabriel já tá com um livro aí. Peguei os livros. Isso é injusto. Eu vou ter que abrir o chat GPT aqui. Eu não estou conectado. Mas o que é interessante, né? A arqueologia, para quem se interessa aí pelo assunto, ela tem avançado muito, e eu até diria assim, com o desenvolvimento de inteligências artificiais, etc., hoje, né, se tem uma capacidade de ler resquícios de documentos e fósseis com um avanço assim, muito grande. Sim. E as escavações arqueológicas mais modernas, elas vão confirmando algumas histórias bíblicas muito fortes, assim, por exemplo, lá um trabalho de escavação muito grande lá ali no meio do Oriente, né, próximo à região da Turquia, por exemplo, sobre a Arca de Noé, né, onde ela teria, pelo relato bíblico, repousado e ficado, né, e há um estudo de fósseis que poderiam ser da Arca. Há estudos de onde seria o jardim, né, do Éden e tudo mais. A arqueologia, ela vai avançando e confirmando histórias do Gênesis e personagens, inclusive, né? É claro que o modo como essas histórias são transmitidas pela tradição, elas podem ir para um lado cultural, para cá ou para lá, né? Mas aquelas histórias que estão lá, né, nos primeiros capítulos da Bíblia, elas vinham de relatos judaicos muito precisos dos fatos. Agora, se o personagem é interpretado de um jeito A ou B, né, aí você vai ter, enfim, né, claro. questões culturais envolvidas. Mas aqueles fatos vão sendo muito confirmados pela arqueologia. Mas o mais curioso é que quando eu olho para o Antigo Testamento, eu encontro lá mais de 700 profecias, né, que vão se confirmando mais de 1000 anos depois. Só Jesus, a vida de Cristo relatada pelos evangelistas, confirma mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Profecias escritas 700 anos antes de Cristo, né? O livro de Isaías, por exemplo, é extremamente preciso em dizer, por exemplo, que o Messias nasceria na cidade de Belém, como ele nasceria, do contexto da sua mãe, o que aconteceria com ele, né? E aí desculpa te interromper, Gabriel, mas assim, eu vou aproveitar o contexto que você narrou. Há evidências arqueológicas de que isso foi escrito exatamente dessa forma? Mas eu ia perguntar eu ia fazer essa pergunta. Livros, né? A pergunta é como comprova que ninguém mudou depois? Isso não foi reescrito. Que foi reescrito depois. Não, perfeito. Quer entrar? Não pode ser. Cara, engraçado, eu vou fazer essa pergunta. Perfeito, legal. Todos esses livros, eles existem originalmente, né? Ou por transcrições antigas. Né? Ok. Então, as datações e os personagens que os escreveram também são personagens historicamente verificados, né? Não são personagens que alguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida que existiu o rei Davi, por exemplo. Sim, claro. Né? Então, é um personagem histórico que 1000 anos antes de Jesus, a genealogia de Cristo vem de Davi, né? Sim. Ele narra, por exemplo, no Salmo, a crucificação de Cristo, né? E narra, inclusive, palavras que seriam ditas naquele processo, né? Então, é muito curioso, assim, quando eu me apego ao texto bíblico como um texto histórico, beleza, esse aqui é um texto histórico, não tem nada de religioso aqui, vamos analisá-lo. Bom, então eu começo a investigar essas histórias, essas histórias contadas como sagradas, as pesquisas arqueológicas começam a demonstrar que aquelas coisas existiram, aquelas pessoas estavam ali, aqueles lugares existiram, tudo bem. Tá, mas isso não faz da Bíblia ainda um texto santo, ok, místico, é sobrenatural, tá bom. Então tá, deixa eu ver aqui, 1000 anos antes, algumas pessoas escreveram que coisas aconteceriam, eu volto aqui nesses outros fatos, essas coisas também aconteceram. Tá, mas essas pessoas não se conheciam, não se encontraram, eram de lugares diferentes, séculos diferentes. Eu tenho uma profecia de 700 anos antes. Isso acontece aqui. Isso é aquele mapa, cara. Esse mapa é muito legal. Tem um mapa. Cara, aquele negócio é bizarro. Aquele treco ali é bizarro. Aquele da Bíblia, né? Que se encontra e tal. Aquilo ali é doido. Do Antigo Testamento com as aquilo ali ocorrências do Novo, né?
E quando a gente pensa assim, poxa, alguém chegou e mudou, alguém chegou e inventou, né? Isso seria capaz, talvez, de convencer ou de enganar meia dúzia de pessoas e tal, né? Mas quando a gente começa a pegar esses relatos extra-bíblicos, históricos da época, aquelas histórias vão se confirmando por outros relatos. E eram livros independentes que foram juntados depois e que relatavam a mesma coisa, né? Isso é muito legal. Deixa eu aproveitar aí essa parte do Velho Testamento e ligando ao que a gente estava trazendo aqui. 2 perguntas. Não vou nem considerar negócio de, veio do macaco, não veio, deixa esse negócio de lado ali. Mas é indiscutível que essa capacidade cognitiva que a gente vem hoje é decorrente de uma evolução. Existe o Homo sapiens, Homo erectus, etc, tal. E se eu voltar antes de Cristo, e eu voltar para o Velho Testamento, aquilo ali também tem um lapso temporal, né? O que eu quero dizer? Vamos supor que o ser humano existe há 10 milhões de anos, tá? Onde estava Deus há 9 milhões de anos? Onde estava Deus há 8 milhões de anos? Reconhecemos que a gente precisou... Quer dizer, pergunto. Vocês reconhecem que o ser humano precisou evoluir a ponto de ser um Homo sapiens com essa capacidade de pensar que a gente tem hoje para se criar o racional da religião e da fé? Não. Veja só. Não há nenhuma necessidade de que o homem tenha evoluído racionalmente, por quê? Na verdade, tem um salto evolutivo, né? A entrada do ser humano, mesmo, com alma e corpo, né? Para usar uma linguagem mais aberta, assim, para as pessoas não religiosas, né? O ser humano com a sua capacidade intelectual e a sua vontade, a sua liberdade de escolha, e isso é um salto evolutivo, né? Não há, claramente, outras espécies adquirindo isso, né? Até chegar ao ser humano. Não existe. Com certeza não existe nem mais uma ruptura com aquela evolução, né? Poderia admitir, assim, uma evolução da matéria, né? Mas chega um dado momento que tem que ter havido uma intervenção para uma novidade entre as coisas criadas, né? Que é a inteligência e a vontade, né? Mas já existia... Uma matéria pré-existente. Mas já existia Deus. O divino já existia. Deus é... Desde o início. Desde o início. Desde o início. Eu acho interessante, eu trouxe um livrinho aqui, é um livro bem simples, né, que é o Crer ou Não Crer, é um diálogo entre o padre Fábio de Mello e o Leandro Carnal. Interessante. E é uma conversa mesmo, tá? O texto é tipo parágrafo, travessão, padre Fábio, eles vão conversando, né, sobre fé, e o Carnal é... Será que um dia isso aqui vai virar um livro, cara? Sabe. A quantidade de vezes que a gente já conversou isso. O Carnal é historiador, tem um grande estudo na parte de história da religião, embora seja um ateu, né? E aí tem um capítulo interessante, eu acho que o padre Fábio escreve algo que eu acho que é interessante que a gente estava conversando. Ele diz assim: quanto mais a minha fé em Deus me colocar na direção do eixo existencial, fazendo-me tomar contato com as minhas possibilidades e limites, muito mais eu terei condições de alcançar a liberdade interior. A fé em Deus nos coloca naturalmente numa rota de autoconhecimento. Eu queria pegar essa parte final. Né? O ser humano é composto por uma série de capacidades, mas, diferente do que pensavam os iluministas, essa capacidade não é ilimitada. Né? Ela tem várias limitações. Claro. Tanto da sua limitação física, temporal, da sua época, etc. Né? Mas, quando a gente pensa assim, que o nosso autoconhecimento está plenamente feito só por uma das nossas esferas, por exemplo, pela minha esfera racional, e por ela eu consigo me conhecer por inteiro, o que o Padre Fábio está dizendo aqui é, bom, talvez, quando eu vou para uma experiência de fé, eu descubra em mim esferas que eu não fazia a menor ideia que existiam. Né? E eu me reconheço novamente, assim, eu me descubro novamente. Porque quando eu investiguei a mim mesmo pelo espectro da razão, eu conheci parte de quem eu posso ser. Mas quando eu mergulho numa experiência de fé, eu descubro as outras partes de mim que eu não conhecia. Por isso, a fé, que vai ser explicada e fundamentada, etc., ela também não tem como abrir mão do espectro da experiência de fé. Sim. Não tem como eu abrir mão disso. Por quê? Porque é ali onde eu vou me reencontrando. Né? E talvez eu descubra um eu que eu não fazia ideia que existiam em todas as coisas que eu já estudei. Quer falar uma coisa? Pode ficar. Rapaz, assim, eu não tô falando assim, eu sei que eu sou o Lucas, então pode reconhecer aqui que eu sou chato, pirracento. Muitas vezes eu adoro discordar por discordar, só pelo debate ali. Só que agora não é isso o que eu vou falar aqui, não é nesse intuito, juro.
eu me senti mais livre depois que eu tive a certeza que eu não tinha a fé na Igreja Católica. Deixa eu até me contextualizar aqui, que eu ainda não tinha te contextualizado. Padre Gabriel sabe, eu sou um deísta. Eu acredito que existe algo superior a gente, tá? Acredito, ainda mais se a gente for fazendo aquela teoria do anterior. Ah, é o acaso. Então tá, o acaso é o divino pra mim. Eu tenho, assim, muita crença de que existe algo superior a nós, seres humanos, terra, etc. Blá, blá, blá. Eu sou dissociado das ideias de determinada religião, qualquer uma que seja ela, né? Então eu me considero um deísta. Lucas, pelo que eu sei que a gente conversou, ele é um agnóstico. Você tá. Cara, pra mim é indiferente. Eu não penso nem que sim, não penso nem que não, e toco minha Não nego vida. a possibilidade, Isso, mas não isso. me preocupo em ter resposta sobre isso. E aí eu vou te dizer, no dia que eu tive a coragem de falar assim, eu não sou cristão, eu me senti mais livre. Eu me senti mais livre. Eu sei que isso pode estar doendo aí em você. Não doendo, não, né? Mas, assim, mas eu me senti, porque eu me senti, eu senti que eu não precisava, por uma questão de medo e, entre aspas, de moral, lógico que era uma moral religiosa, me prender a determinados dogmas que eu não acreditava. Entendeu? Eu já falei assim, acho que eu não acredito nisso, mas não tinha coragem. Não, acho que eu não acredito. Quando eu me conheci melhor, essa busca pelo autoconhecimento, provavelmente muito de outra forma, eu falei assim, cara, eu não sou religioso. E tá tudo certo com isso. E tá tudo certo com isso. Não é jeito que o outro é budista, o outro é islâmico, o outro é cristão, o outro é evangélico e tal. Eu falei, eu não sou. E eu me senti mais livre com isso. Tudo bem. É porque, assim, o que a gente sente não necessariamente corresponde ao que Sem é, dúvida, né? sem dúvida. Eu posso estar completamente Você pode equivocado. estar com Sem dúvida. uma aparência Sem de dúvida. liberdade, né? Sem dúvida. Que sem dúvida, repercute sim. no seu Sim. coração, sente livre, mas não necessariamente é, né? Uhum. Então aí precisaria um novo podcast, talvez, para a gente discutir sobre o que seja propriamente a liberdade. Vamos, já né? tá convidado aqui. Excelente. Gabriel só não pode errar o local do podcast, né? Mas eu iria além, Marcelo. Acho que eu te provocaria a pensar qual foi a ideia ou sensação de igreja que foi construída previamente no seu. Pode ser, cara. Pode também ser, isso, pode é. ser. Eu consigo responder isso de Vai lá, maneira um Lucas, pouco vai lá. mais ampla. Aham. Porque, assim, eu tive uma formação católica em casa até a primeira comunhão. Eu também. Não me foi exigido nada além disso. Hoje, meu pai falecido não era muito adepto à religião alguma. Minha mãe hoje é espírita. E nunca foi um problema em casa, eu querer ou não querer alguma coisa. Mas eu sempre vi, e a gente está falando da ideia de igreja. Qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a doutrina, eu sempre enxerguei como instrumento de controle, como determinismos a respeito da minha vida. E isso me incomodava desde a adolescência. Né? Independente do que eu fosse fazer ou não, eu tinha sempre mas para a igreja A ou para a igreja B ou para a igreja C, qualquer que seja ela, algo que eu estiver fazendo vai ser errado. E eu me questionava assim, mas eu não acho que é igreja A, B ou C que vai dizer se o que eu faço é certo ou errado. Quem tem que dizer isso é a minha consciência e são as minhas experiências. Então, assim, independente da ideia de igreja construída, aí o Lucas falando, Marcelo, eu não sei. A minha visão é, qualquer que seja a ideia de igreja construída, eu sempre enxerguei aquilo como algo que me limitaria. Tô nessa Uma linha também. experiência de vida. Então, assim, depois, aí, o objeto para outro podcast, eu fui perdendo também a minha espiritualidade. Uhum. Mas, assim, antes, as instituições religiosas já me incomodavam. Depois eu passei a perder um pouco da espiritualidade também. E até respondendo, Gabriel, acho que meio que você fez uma pergunta, né, dessa construção. Eu vou te dizer, até quando a gente vai analisar a igreja em si, a instituição igreja. Mas é feita por homens. Tudo bem. E eu não estou aqui falando de Jesus Cristo, eu estou falando da igreja, estou falando da instituição. Vou brincar, daquele CNPJ, vamos colocar assim. Uhum. Quando eu penso a igreja como instituição, e eu, de novo, analiso a história, eu simplesmente não consigo dizer que eu consigo me associar àquelas ideias. Cara, assim, é muita coisa que foi feito que foi muito ruim. E até hoje tem muita coisa. Eu sei que tem um lado bom, tá? Eu sei, não tô dizendo isso. Mas o lado de aquisição, apoio à escravidão, passa a mão na cabeça de inúmeros casos de pedofilia. Isso tudo, quando eu vou pensar aqui, história do Espírito Santo, sei lá, as construções, a própria, o convento. Não consigo falar assim, eu sou
católico. Não consigo, não consigo. Pra mim é muito contraditório com aquilo que eu defendo, entendeu? Nunca passou pela sua cabeça assim, que as mesmas pessoas que te ensinaram história do capitalismo, lá na nossa formação, né? Uhum. Então a gente tem uma formação que é admitidamente, historiograficamente, de esquerda. Acho que isso é um consenso aqui, né? A gente tem o quê? Repete pra mim. Fomos ensinados historiograficamente por professores de Sem esquerda. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E acho que é um consenso também que mentiram para você sobre o capitalismo. Sem né? dúvida. Não passou pela sua cabeça que eles também mentiram sobre a igreja? Tá, mas vamos lá. Inquisição, existiu ou não? Se podemos falar sobre ela. E Matou os cabras pra Então, doutrinar ou não? Não, cara. Não? E aí que tá. O que a gente precisa adentrar, que eu vejo que assim, a construção da imagem da igreja, ela foi feita historiograficamente por inimigos da igreja. Até brincava com o padre outro dia, falando, padre, imagine que você vai convidar alguém para escrever a sua biografia, né? E esse biógrafo, ele não gosta de você, ele acha que você é um instrumento de controle, ele acha que você faz mal para os outros, ele acha que você explora, etc. Você vai confiar nesse biógrafo? Né? Qual a chance dele escrever a verdade? Né? Então, vou apenas dar um recorte aqui da Inquisição, por exemplo, né, que é um tema muito falado. Assim, desde o começo do cristianismo, haviam dissidências, né, dentro da fé, a partir de interpretações diferentes. Então, eu tenho aqui algumas doutrinas e é comum que surjam grupos que defendam uma vertente mais para cá, mais para lá. Absolutamente né? natural. É normal dentro do processo cultural, etc. Mas a igreja ela é una justamente porque ela tem uma unidade de doutrina. Né? Então, ideias que sejam muito distintas daquela unidade são consideradas heresias. No século XII, havia uma heresia muito forte, que era a heresia cátara, que defendia, por exemplo, que nós servimos e somos influenciados naturalmente, possuímos dentro de nós duas forças, o bem e o mal dentro de nós. E para poder evitar o mal, você deveria mortificar-se por inteiro. Então, essa heresia, por exemplo, defendia que cristãos deveriam praticar aborto, que cristãos deveriam acelerar o processo de morte para eliminar o mal que existe dentro de você. Doideira. Na época, a igreja condena essa interpretação. Fala, olha, isso aqui é uma heresia. A perspectiva cristã é completamente diferente. O que acontece nesse momento do século viradinho ali do 11, 12, quando a igreja classificava uma heresia, quando a igreja classificava uma heresia, as populações reagiam fisicamente contra aqueles hereges. Então, Marcelo, o que você está falando é uma heresia, cara. O que aconteceria? A população ia atrás do Marcelo. Eu tava lascado naquela época. E isso acabava gerando massacres, violências. Então, o que acontece no século XIII é que o Papa Gregório diz o seguinte, olha, nós precisamos de uma instituição que traga o direito ao debate das heresias e que o indivíduo que está nessa instituição possa se defender e que haja um processo que protejam essas pessoas do linchamento público. Então, o Tribunal da Inquisição surge como uma entidade para debater as heresias, evitando a justiça germânica de punição pelas próprias mãos. Então, a igreja traz uma instituição, lembremos que na época não havia reinos unificados, né? Então não há um direito internacional, e a igreja era essa instituição. Estou criando uma instituição onde as pessoas que estão sendo acusadas de heresias poderão debater. Esse era um processo que para o século XII e XIII, né, era absolutamente inovador. Quando alguém era denunciado de uma heresia, essa pessoa era primeiro abordada, primeiro pelos padres na época, dominicanos, etc., abordavam aqueles indivíduos para fazer um debate sobre aquela heresia. Então era como se viéssemos aqui, né, aqueles representantes do tribunal, debater sobre o que estava acontecendo. Esses debates eram públicos. Marcelo, quero entender qual é o posicionamento que você está colocando. Ali aconteciam debates, etc. Depois abria-se um período de apuração se aquela ideia era ou não compatível com o que a doutrina católica defendia. Se não fosse compatível, iniciava-se um processo longo de julgamento qual é o grande objetivo, né? Fazer aquelas pessoas entenderem que aquela doutrina não é compatível com a doutrina da igreja. E o que acontecia quando chegava a essa conclusão? Quando chegava no seu colégio de juízes, entendia, e aquela pessoa não mudava de ideia, né? E não abria mão daquele conjunto de doutrinas que ela estava defendendo, etc., a igreja poderia condenar aquela pessoa a um período de penitência. Daí as
penitenciárias, né? Que são os lugares criados pela igreja para um momento de penitência. Esse sujeito podia ser preso lá ou não, né? Ele podia pagar essa penitência de outras Eu não formas. acho que isso por si só já é doido. Porque assim, Fabião, Depende. eu não concordo com você, então eu vou te punir. Mas não é simplesmente eu não concordo com você. Eu tô dentro da sua instituição celebrando uma missa, defendendo uma ideia completamente Não, tudo bem, contrária. mas bastaria Entende? proibir o Não cara. seria, não seria suficiente apenas dizer prazer de Aqui não. conhecer, aqui não. Então, isso ao longo do tempo vai gerar processos de excomunhão, etc. Claro, claro, O claro. E problema, tudo bem excomungar. Natural. Sim, sim. Tudo bem O problema excomungar. é que as heresias, elas criam, naquele contexto, tá? Transtornos sociais. Dissidências internas Agora eu do entendo. transtorno. Uhum. Por quê? Porque a instituição e a fé, lembremos que a gente estava falando de uma época do período da cristandade. O que é o período da cristandade? A fé é o centro daquela sociedade. Hoje, você poderia dizer que o trabalho é o centro da nossa sociedade. Ok. Ou seja, tudo converge para aquilo. Mas Então- não era nessa época Entendi. isso. Não, na época da cristandade, tudo convergia para a fé. Então, se eu trabalho é por Deus, se eu crio minha família é por Deus, se A eu estou na confusão entre política, é por Estado Deus. e igreja era É por muito Deus. maior. Então, dentro desse contexto, eu preciso preservar aquela doutrina de ideias que, repito, podem surgir de qualquer buraco. Né? Então, agora, o mais interessante, encerrada a Inquisição, e aquela pessoa, caso ela não mudasse de ideia, etc., o que a igreja fazia no século XIII era pegar esse processo canônico e entregar para a autoridade política local. Aí lascou. Jogou na mão do político, lascou. Não, mas então, mas não era a igreja que matava as pessoas, você entende? Eu tô entendendo. Aquele indivíduo. Mas sabia o que ia acontecer. Depende. É, Depende. Por É. quê? Porque a aplicação daquele o indivíduo julgado é considerado criminoso. Até porque a gente tem que analisar muito o contexto social, isso da época. É isso. Mas assim, de novo, aí eu penso colonização. Porra, o que aconteceu, cara, com os índios aqui, aquela obrigação? Aí eu olho também as questões históricas. Eu vejo muito, aí vou admitir, tá? É muito por leituras, óbvio, né? Não são as leituras que eu faço nesses assuntos, não são extremamente aprofundadas como a sua, Gabriel, às vezes até de filme, até de negócio e tal. Só que a gente sabe que a expansão do cristianismo, ou principalmente da Igreja Católica, ela passou muito por violência. Isso tem como Negar isso. Tem como negar isso? Tem. Você quer começar? Não. Os índios mesmo, Não vou tem- monopolizar. A colonização, tava sempre com a igreja do lado, a escravidão, a igreja tava do lado. Ah, mas era o contexto da época. Ok, mas tava, não tava? Não, né? Não? Não, é muito curioso, né? No período da Guerra de Reconquista, os muçulmanos escravizavam cristãos, né? Você Sim, sabe que sim. Portugal e Espanha já foram islâmicos, né? Sim. Então, é editado naquele contexto uma bula na igreja, dentro do contexto da guerra, em que o Papa dizia o seguinte: olha, como muçulmanos estão escravizando cristãos, caso, num contexto de guerra, você domine uma população muçulmana, você pode escravizá-la como escravo de guerra. E isso gera assim, um transtorno na época que depois outros papas vão mudar esse entendimento, né? Então, entra-se para a história, e é muito comum quando se fala assim, a igreja apoia a escravidão, então é muito comum se pegar essa bula de um diverso, se fala assim, olha, tá vendo que a igreja defendia a escravidão e tal, mas todo o processo de escravidão africana e também de escravidão indígena foi combatido pela igreja, não só aqui como fora daqui. Os jesuítas que vinham para cá, eles tinham um processo, passavam-se por um processo de seleção minuciosa do candidato jesuíta, né? Para você entrar na ordem dos jesuítas, você tinha que passar por períodos de mendicância, por períodos de provação social, de atendimento aos doentes, etc. Os jesuítas, como mandavam padres, eram padres missionários, sempre que você tem uma ordem missionária, o padre trabalha meio que sozinho, longe do seu superior, longe da sua célula máter, né? Os processos de seleção costumam ser muito rigorosos, porque, querendo ou não, aquele sujeito é a ordem em qualquer lugar do mundo, né? Então, se ele faz uma bobagem lá do outro lado do mundo, foi a ordem que E é a fez. imagem da instituição ali. É a né? imagem da instituição. Então, são processos de seleção muito rigorosos, né, para a entrada dos jesuítas. Quando eles vêm ao Brasil, eles trazem um processo de expansão do catolicismo, e esse processo de expansão do catolicismo acontecia junto aos indígenas voluntariamente. Quando a gente fala assim, não, que os padres chegavam e dominavam aldeias indígenas, escravizavam aqueles índios,
Eu posso fazer uma conta breve, assim, as missões jesuíticas reuniam 1.000, 2.000, nós tivemos missões jesuíticas que reuniam 10.000 indígenas, sendo evangelizados por 2, 3 padres, né, desarmados, que não estavam apoiados pela coroa portuguesa nesse processo de formação das vilas. Me parece estranho eu imaginar que 2 padres de batina, igual o padre Ricardo, tá aqui, desarmados, consigam dominar, escravizar e subjugar 10.000 indígenas armados que poderiam chegar de noite lá na casa dele e matá-lo. Tá? Então, havia, na verdade, um processo de mergulho cultural muito profundo, em que os padres aprendiam o idioma e que eles acreditavam estar levando uma salvação religiosa. Absolutamente genuíno e natural. Isso aí, Não tem isso aí é problema zero. algum. Isso aí, E isso aí é se convertem muitos, né? E aí, porque assim, são recortes, né? A história é feita de recortes. vai ter dos dois. Não tem Você dúvida. tem índios que se voltam contra, Claro. você tem Claro. embates, tem. Claro. Né? Então, todo esse processo Muito boa essa parte aqui. Eu já sabia que a gente ia chegar nesse ponto aqui, né? Muito bom. Deixa eu puxar um pouquinho para outro campo aqui, trazendo assim, sair um pouquinho dessa questão histórica e tal. E voltando sobre a igreja, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é para ir depois para uma outra linha. Padre, quando eu analiso a questão que existem várias religiões, né? Planeta Terra fora, não dá para dizer que é uma questão de, entre aspas, sorte / acaso, o local onde você nasce e a religião que você vai seguir? Vou dar um exemplo. Será que se o senhor tivesse nascido no Irã, o senhor acreditaria em Jesus Cristo? Provavelmente não, né? De Uhum. nascimento, por desconhecimento. Mas Deus poderia ter feito o evangelho chegar até mim, né? E eu, agora que sou padre, tenho justamente a obrigação de ir até essas pessoas que estão lá no Irã ou em qualquer lugar e que não estão sendo atingidas pelo evangelho, e para que elas possam receber. Mas você não vai não, né? Só para ter certeza que não. Só Ao pra Irã ter certeza. não, mas eu vim aqui ao podcast. Aqui, ó, aí sim. É quase. Não, pelo amor de Deus, não vai não. Se a gente for, fica aqui, não vai não. Faz sua missão aqui você vai atingir melhor, não vai lá não. Veremos, né? Não sei. Assim, porque assim, de novo, assim, e aí me parece também essa questão. Mas isso é a origem do ímpeto missionário, né? Você tem a necessidade de levar o evangelho lá porque nós acreditamos piamente que essa mensagem é necessária para todas as pessoas. Mas como que vai ser essas pessoas perante os olhos de Deus, os caras que fazem aquelas loucuras lá, tudo baseado em fé? Uhum. Como que vai ser? Porque assim, Não, se ela tem a ignorância, chamada ignorância invencível da verdade, ou seja, ela não pôde o receber. que é isso? Não tinha alternativa. Ela nasceu, cresceu naquele ambiente, ela só aprendeu aquilo, ela nunca teve acesso ao evangelho ou a um estilo de vida diferente, né? Sempre foi aquilo. Então, dentro daquela vida que ela pôde ter, naquela cultura, né? Ela tem à sua disposição ainda alguns auxílios, né? Por exemplo, a reta consciência, né? Ela tem no coração, colocado por Deus, colocado pelo Criador, uma inclinação para a prática do bem e para evitar o mal. Então, se ela seguir fielmente aquilo que ela podia dentro da lei natural, né? Então, a gente acredita que ela venha se salvar mesmo não tendo recebido o batismo. E ainda dentro desse contexto. Porque Eu só ia brincar aqui e a gente se lascou, Lucas, porque a gente tem a opção. Os caras lá estão sérios. Ainda dentro desse contexto, assim, é claro que a gente está aqui pedindo a sua opinião sobre uma doutrina diferente, uma forma de fé diferente. É o conceito de bem e mal, né? Mas assim, o senhor consegue alcançar alguma fé que justifique atrocidades que são cometidas em nome da fé? Né, assim, exemplo do Irã, sim, né? legal, Muito do boa que se pergunta. faz ali Olha, em nome mas- da fé, da fé deles, que não é a sua, mas o assim. que vai definir que aquilo é ou não é uma atrocidade, né? Uhum. Quem é a autoridade que pode dizer se aquilo é o bem ou é o mal? Não é Uhum. justamente a autoridade religiosa que pode, não? Lá né? Em qualquer situação, tirar uma vida não é o mal? Para mim, sim, mas não sei de que maneira que poderia uma pessoa sem a luz da religião ter claramente isso, né? A não ser com muito esforço. Por exemplo, roubar vai ser ruim em qualquer cultura, né? Se você chegar aqui Sim. num lugar qualquer que ninguém nunca escutou falar do evangelho e roubar uma coisa de alguém, vai tomar uma surra, né? Claro. Então, existem aquelas coisas que são claras, mas tem outras que não são tão claras assim, né? Por exemplo, essas atrocidades que eles cometem não são à toa, né? Eles creem que fazendo eles aquelas creem. coisas, eles estão fazendo um No bem, caminho do céu. né? Certo? Na interpretação deles é um bem.
Então, por isso mesmo, há uma necessidade de evangelização, Sim. para que o cristianismo purifique todas essas culturas, né, e leve à luz da verdade. Vocês pensam assim, provavelmente porque nasceram aqui, um país que é herdeiro de uma cultura cristã, né? Sim, Então sem vocês dúvida, têm essa sem noção dúvida, do que é uma sem dúvida. atrocidade, o que é não Sem sei o quê. dúvida. Sem Mas dúvida eles nenhuma, não sem tiveram a dúvida mesma nenhuma. sorte que vocês, né? Independente. Exatamente. Eles não exato. tiveram a mesma sorte. Independente da posição Muito que boa, eu muito boa trouxe essa aí. aqui a respeito da minha forma de enxergar religiosidade e religião, são coisas distintas, fé e religião, assim, eu não nego absurdamente, de forma alguma, que a gente cresceu num ocidente cristão Sim. muito mais pacífico, Ainda bem. apesar dos problemas vários, muito mais pacíficos do que um Oriente dominado por outras religiões. E quem Isso é indiscutível. desenvolve essa cultura civilizatória do Ocidente é a igreja. É a igreja. Sim, Quando sim. você volta na Roma Antiga, Indiscutível. sabe? E depois da Roma Antiga, as práticas imorais do Império Romano, e quando você vai para a história medieval e pega as práticas nórdicas, né, dos povos bárbaros, germânicos e tal, ali, por exemplo, não existia presunção de inocência, Claro. não existia qualquer proposta de organização familiar estruturada em algum pilar moral, né? Uhum. Então, o que a gente percebe quando o padre fala de uma expansão cristã que melhora a vida das pessoas, ele não está falando isso porque ele acha que é melhor ser assim do que ser assado. É porque a história da humanidade, nos últimos 2000 anos, a construção moral que Perfeito. o Ocidente viveu é Indiscutível. uma construção cristã. É uma Indiscutível, construção indiscutível. E aí eu quero, já puxando mais um livro, Vai lá. aqui é Vai. Confissões, né, de Ok, Santo Agostinho. Agostinho, né? E a história de Agostinho me lembrou muito o que a gente estava conversando, porque Agostinho passa boa parte da sua vida fora do cristianismo. Né? Se desenvolve intelectualmente fora do cristianismo, né? Desenvolve-se afetivamente. Então, então, o que acontece? O seu processo de conversão é o processo de conversão de um intelectual não cristão e que já versou muito próximo para ser até quase um anticristão, até se converter. Né? E aí tem um trecho interessante, né? Que ele diz, está falando de si mesmo, né? O livro é uma confissão, e que ele diz, olha, essa é a cegueira do homem que comumente glorifica sua própria cegueira. Ou seja, ele define a cegueira humana, ela é potente a partir do momento em que o homem glorifica a sua própria falta de visão. Legal. Então, o indivíduo cego é aquele que não enxerga o que deveria e considera que aquela escuridão é a melhor coisa que ele poderia viver. Você entendeu que o Gabriel disse que você é cego, né? Não fui eu, foi Santo Não, já Agostinho. não tem problema, não. Deixa eu fazer duas perguntas em uma aqui, até pra gente finalizar a primeira parte, que a gente tem um compromisso com o horário aqui hoje. Sim. De novo, duas perguntas em uma só para os dois, tá? Primeiro, por que vocês acham que a igreja tem perdido entre aspas, credibilidade, né? Enfim, tem tido menos, eu imagino, né, que tem tido um decréscimo da quantidade de pessoas católicas, a primeira. E se vocês gostam dessa confusão que essa sociedade rasa hoje vem fazendo entre direita e religião. Se eu começo? Pode ser. Bom, vamos lá. Por que a igreja tem perdido fiéis? Pode ser. Perdido a credibilidade, também não não mais tem no sentido de fiéis. Em número de fiéis. Né? Primeiro, que, na realidade, na pequena realidade em que eu vivo lá, eu creio que a igreja está ganhando fiéis. Legal. Ela não está perdendo. Né? Então, esse já é o primeiro ponto. Né? Segundo, no tempo que a igreja perdeu fiéis, que houve algumas décadas realmente aí de déficit, né? Eu acho que isso se deve a um afastamento da radicalidade do evangelho, né? A igreja deixou de pregar com a firmeza de outros tempos, né? E passou a se adaptar demais ao pensamento contemporâneo. Então, você ser católico ou não, que diferença faz, né? Você tem que oferecer justamente o diferente, que é aquilo que veio do céu, né? E não poderia ter vindo nem de um lado nem de outro, né? A segunda pergunta é a identificação entre a igreja e os governos de direita, por exemplo, ou o pensamento de direita. As pessoas têm feito muito esse casamento, né? Não necessariamente a igreja tem feito isso. As pessoas têm feito isso. Não é igreja, as pessoas. As pessoas têm feito isso. Eu acho até que no Brasil a identificação da igreja católica é mais com a esquerda, na mentalidade popular, né, no imaginário popular. É porque recentemente tem tido muito isso, né? Mas eu acho que a minha visão é que é muito mais nas doutrinas evangélicas do que na doutrina católica. Essa identificação com a direita. Interessante. Mas de qualquer maneira, tem pautas que são permanentes para a igreja e que não são permanentes para a direita nem para a esquerda. Né? Exatamente. Então pode acontecer em alguma época de personagens da direita
comungar daquelas mesmas opiniões. Então vai haver uma confluência. Mas pode ser daqui 30 anos, esses mesmos personagens pensem diferente, mas a igreja vai continuar igual. Então ela vai passar a ser identificada com o polo oposto, né? Legal. Então ela varia. Exatamente. Não pela variação dela, pela variação do... Não, perfeito, Essa resiliência do pensamento da igreja faz isso acontecer, né? Vai ter hora que a esquerda vai olhar de um jeito, vai ter hora que a direita vai olhar de outro, e a igreja está ali. E tome folheando o livro ali, o homem. E acabou saindo aqui a página que eu tinha separado, mas por quê? Ele tinha separado, ele já sabia que eu ia fazer as perguntas só. Quem dera. Mas aqui, mais um livro indicado aqui, tá a Imitação de Cristo, Thomas Kempis, é do século XIII, e aqui ele lança um manualzinho de como que o cristão deveria viver para ser próximo a Jesus, né? E aqui ele faz uma reflexão interessante sobre por que algumas pessoas se afastam da fé, né? E aí, bom, eu não vou achar aqui agora rapidinho as palavras, tá? Mas o que ele vai dizer é basicamente o seguinte: muitos querem a graça dos milagres sem o peso da cruz. Ou seja, é muito comum encontrar indivíduos que desejam todas as bênçãos de Deus sem passar pelo sofrimento que é inerente à vida de Deus, né? Todos os cristãos relevantes e que são a base fundadora da igreja sofreram. E sofreram felizes no sofrimento. O próprio Cristo, a sua história de salvação é uma história de sofrimento. Sim. Maria e José, talvez o exemplo de família, o maior exemplo de família dentro da história cristã, não foram poupados do sofrimento, né? Então, a graça da salvação, a melhoria interior, o sujeito passa por um aprimoramento de sofrimento. Porém, esse é um discurso absolutamente impopular, né? Sobretudo no momento em que a gente vai cada vez mais para um cunho hedonista, em que a igreja precisa ser um ambiente confortável. E aí, analisando numa lógica de mercado mesmo, eu percebo que alguns grupos que captaram essa inclinação de época têm construído igrejas que parecem tudo, menos igrejas, né? Igrejas confortáveis em todos os sentidos, tá? Do discurso à estrutura, ao ar-condicionado, à parede preta e ao tecladinho de fundo, né? Igrejas que descaracterizam a ideia de igreja, porque a lógica de um templo religioso é um templo que engrandece a Deus e diminui o indivíduo. Por isso que as igrejas medievais são gigantes. Elas demonstram a grandeza de Deus, elas apontam ao alto e mostram a sua pequenez. São ambientes austeros. Vá ao Convento da Penha, um ambiente bonito, mas super austero, simples, de austeridade. O Vaticano não é não, hein? Vaticano tá longe disso. Vaticano não é não, eu já fui lá. Vaticano é o ambiente mais rico que eu já vi na minha vida. E ouça, tem mais adoração de Papa do que de Jesus Cristo. Então, eu tava lá agora, hein? 4 meses atrás tava lá. Fui lá, quase que eu conto, ó. Quase que eu saí contando. O que tinha de estátua bonita de Papa lá não é brincadeira. Veja que coisa. Mas de Jesus só tinha uma lá no canto. A gente está construindo vamos construir a igreja lá, né? As comunidades ali na Serra. Na hora que a gente comprou um terreno lá, estamos pagando ainda. Quem está pagando? A igreja ou as pessoas? São as pessoas que estão pagando. Legal. Né? Até porque essa é a orientação da igreja. Mas não é a arquidiocese que paga, é a comunidade. Né? Então, por enquanto, a gente celebra dentro de um galpão, celebrava um na casa do outro. Na hora que a gente for construir a igreja, quem vai pagar? As pessoas que estão lá. Né? Então, historicamente, quando vai se erguer uma igreja, aquela comunidade se reúne para poder construir aquele templo. É normal que pessoas que não têm quase nada deem um pouquinho que tem. Pessoas que têm muito, deem muito. Mais. Historicamente, assim, quando você vai em igrejas, aqui no Brasil, colonial, você vai ver vitrais e pinturas que tem o nome de uma família embaixo. Sim, né? Aquela família foi meio que um mecena. Ele falou, eu vou bancar essa obra. Né? E ali foi construído um monumento em homenagem àquela família. Então, as igrejas mais ricas que nós temos dentro da Igreja Católica não foram construídas pela igreja, foram construídas pelos fiéis, que pegaram o pouco e o muito que tinham e empregaram ali. Né? Claro que também, desculpa. Não, vai lá. Também mesmo um elemento material como o ouro, por exemplo. Que uso poderia ter melhor do que ficar na igreja? Por mim, a igreja seria toda de ouro, porque eu não vejo qual seria a outra finalidade melhor a dar aquele outro material. De vista interessante. Isso aí foi interessante. E outra coisa da igreja, né? Sim. Outra coisa, você não vai usar aquele ouro. Isso, porque do ponto de vista da igreja, você não vai transformar isso em joia, você não vai transformar em nada. E também, com relação ao Papa,
Veja só, o Papa é o chefe visível da igreja, né? Porque o chefe invisível é Jesus Cristo, mas ele é invisível. Uhum. Então é natural que o fiel queira amar muitíssimo o Papa, né? Nós chamamos até o Santo Padre, né? Tem a maneira de falar. Sim, sim. É o vigário de Cristo na Terra. Eu, por exemplo, se o Papa passar aqui, eu parar qualquer coisa que eu fizer para ir lá. Então eu acho natural isso, que lá no Vaticano todo mundo vai lá para ver o Papa e haja toda uma homenagem aos Papas, que para nós aquilo é um indicativo da presença de E um Deus, parênteses, da no religião. Evangelho de João tem uma cena muito interessante, que Jesus está fazendo uma pregação muito dura, né, em que ele está dizendo que os seus fiéis deverão comer da sua carne, beber do seu sangue, isso antes do sacrifício. Então as pessoas não sabiam o que ele estava falando, né? E ali começam a dizer, Senhor, essa pregação é muito dura, são palavras muito duras que você está dizendo e tal, né? E as pessoas começam a ir embora. Jesus está fazendo uma pregação e as pessoas vão abandonando aquela pregação. Ao final, Cristo vira para os seus apóstolos e dirão, vocês também vão embora? E aí Pedro faz uma pergunta que depois vira até música, né? Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O que Cristo está dizendo com isso? Olha, essa igreja está começando com 12, e se ela precisar voltar a ter somente 12, ela voltará. Mas ela não vai abrir mão da ideia que ela carrega. Ou seja, essa ideia, ela não é serena, ela é austera e ela é feita de sacrifícios, né? Então, a história toda da igreja é feita de sacrifícios. E aonde iremos nós? Se vocês quiserem ir embora, podem ir. Então, a igreja católica, ela não, embora ela seja universal, aberta a qualquer pessoa, e ela é uma igreja que vai em missão, etc., ela não traz discurso confortável para segurar ninguém. Ela tem a doutrina, ela tem a pregação, ela vai acolher, Faz sentido. ela vai fazer o trabalho que tem que ser feito, ela vai orientar e tudo mais. Ela não pode ser agressiva, não é isso, né? Mas a ideia não é a igreja que se adapta aos tempos, sejam eles quais for, né? Porque céus e terras passarão. Mas faz sentido quando o caso que vocês dois falaram sobre a questão da perda do E é o que Taleb chama de efeito Lindy, né? Da resiliência E usa a própria igreja católica como o maior exemplo de efeito Lindy, né? Ó, vamos lá, o tempo tá acabando. Muito obrigado a Tomás, um dos 10 maiores laboratórios do país. Sabia, Lucas? Sabia. 10 maiores. Claro. Esse biscoitinho aqui, esse aqui é o meu favorito. O Pedro tá ali já olhando de olho grande ali, que ele sabe que esse aqui é maravilhoso. Vamos lá. Lucas, vou te deixar de fora por causa do tempo. Pelas minhas contas, nós temos 4 minutos para acabar aqui. Indicação, vou começar sempre com o padre, depois Gabriel. Indicação de um livro. Diário de um Pároco de Aldeia, Jorge Bernanou. Gabriel. Pô, eu trouxe vários, mas eu vou me ater aqui. Primeiro, o professor Edmilson Cruz, que é um historiador brasileiro, Deixe de ser enganado, a verdadeira história da Igreja Católica. Muito interessante. Esse aí, não, agora eu gostei desse aí. Eu quero ler. Então vocês compram, esse aqui é meu. Eu sempre falo que eu vou ler os livros, mas eu vou comprar. Esse eu quero ler. Esse é muito legal. Mas todo aniversário você me dá um livro, no último você não deu. Não foi. Tá vendo? Tá viajando. Deixe de ser enganado. Esse livro tem como base muita coisa. Esse aí tá legal. É um texto fácil de ler e a bibliografia vem no final. E muitos dos livros que ele tomou como base é do professor Felipe Aquino, que é lá de São Paulo, né? Então, tem 2 aqui que eu também recomendo. A Minha Igreja, porque a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo, que há essa discussão. Não, tem tantas igrejas cristãs. Então, A Minha Igreja, essa é interessante. E O Triunfo da Igreja, que é um livrinho de bolso que mostra as maiores tribulações internas que a igreja viveu e como que ela passou por essas tribulações. Então é bem interessante. Interessantíssimo. Um filme. De Volta para o Futuro. Bom demais, né? Massa. Muito bom. Gabriel. Um filme. Eu vou pular essa. Eu já falei alguns. Já falou algumas vezes. Não teve nenhum recentemente, não? Eu tenho uns mais sérios, assim. Então vai, padre, uma série. Não, eu não saberia dizer. Então vai, Gabriel, uma série. Assisto o Diário de Santa Faustina. Santa Faustina, um filme muito interessante. Um game, um jogo de videogame, tinha? Sim, International Superstar Soccer. Essa era massa. Na época do Super Nintendo era muito bom. Né? Esse era o que tinha as bolinhas da carinha dos caras, que ficava... Não tinha as carinhas, tipo, tá bem, tá mal, tá machucado, legal. Isso mesmo. Esse aí, um bonequinho meio chorando assim. Isso, Gabriel. Eu sempre gostei de The Sims, né? Sempre fui muito The Sims? viciado em construir casa. O de casa, né? Daquele de casa. Porque depois teve um The Sims que era da família e tal. Eu sei qual é que o legal de todos pra mim era o chamado Centaurus. Era um prédio. Cintela lá atrás. Centaurus, Tá. Centaurus. Um desenho. E o Patinhas? Caralho, nunca foi indicado. Muito bom, era muito bom. O Guinho, Zezinho, Luizinho, né? Virado no raio, os guri.
Pica-pau. Esse é toda hora, tá? Controverso. Né? Pica-pau e Tom e Jerry é só na maldade, tá? É. A galera indica só os malvados. Uma brincadeira de infância. Polícia e ladrão. Bom demais, era massa. Esconde. Fica esconde, é uma das mais indicadas também. Um estilo musical. MPB. MPB, Sertanejo. sertanejo. Uma banda, um artista. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Foi uma boa, pai. Eu vou do Roberto Carlos. Vai no Aê, Roberto Carlos. tá por isso, né? Boa, boa. Gabriel tem Mas ele não, mas deixa eu falar, ele não toca sertanejo não, tá? Ah, Um valor, princípio. Fé. Fé. boa fé. Um herói. Um herói? Uhum. São Damião de Molokai. Essa eu não esperava, não. Essa eu achei que você ia falar Jesus Cristo. Que Bom, mas é o Jesus Cristo já seria uma coisa muito... Muito óbvio, né? Muito pô? óbvio. Exatamente, vamos fugir da obviedade, né? Legal. João Paulo II. que Jesus Cristo e Pai são os dois mais indicados aqui. É, né? Ou Pai ou Jesus. Jesus. Um esporte. Futebol. Handball. Handball. Um time. Fluminense. Fluminense. Não vou perguntar que ninguém torce pra Flamengo. time de handball, né, velho? Não, mas futebol, Flamengo. Boa. Penúltima. Um medo. Um medo. Decepcionar. Deus, os fiéis, minha família. Decepcionar, né? Interessante. Boa. É. A mesma coisa. Você tá um puxa-saco Não, danado, hein, mas velho? É porque o padre, ele acerta muito na veia. Então, Puxa-saco danado. Mas foi boa, mas foi boa. Uma ambição. Ser santo. Rapaz. tá vendo? Bravo. Não, Não, eu fui e voltei. Eu fui e voltei. Falei, rapaz. Vou falar, eu quero. Aí, pô. Ia ser interessante, né? É possível ser santo na Terra? Sei lá. Tá perguntando pra mim? Dá pra ser. Pra mim? Pô, pra mim depende do meu conceito de santo. É. Entendeu? Se Aí. não fosse possível, por que Jesus pediria? É. Legal, legal. Meus amigos, é isso. Vou passar aí pra vocês, pras últimas. Lucas também, nesse caso, né? Pode até começar com você, Lucas, pra passar aí pras, enfim, finalizar, fazer seus Só queria agradecimentos. agradecer, tá de volta o Digaí, tá de volta aqui a esse estúdio, bater um papo, assim, foi um episódio riquíssimo. É sempre uma oportunidade para conversar com o Gabriel. Padre, foi um prazer conhecer o senhor. Assim, a gente vinha conversando já alguns minutos antes aqui da gravação, um bate-papo extremamente rico. Tomara tenha a oportunidade de conversar mais vezes também. Foi um prazer conversar. Peraí, eu esqueci dos presentes antes de passar pra Opa, vocês por aí. favor. Vamos lá, os presentinhos aqui. Tem uma canequinha do Diga aí pra cada Muito obrigado, um, pra obrigado. tomar um café e tal. Tem, vocês não comeram biscoito aqui, que é bom pra caramba, mas a Claides mandou aqui, ó, uma sacolinha aí cheia Hoje de que eu presente aprendi a pra pronunciar vocês. esse nome, que eu sempre vi escrito lá. Mas e eu ficava também me perguntando. errava. Todo Cleides, Cleides, né? Claides, vocês têm isso aí. Uma camiseta do Diga aí pra cada um, Legal. pra poder praticar um esporte ali. Obrigado. Ou na hora que for lá ajudar você que estava construindo sua casa, agora vai Meu construir a jardim. igreja, exatamente. E tem, por fim, aqui um presente muito especial da nossa Kerstin Comarella, tá? A Kerstin também, ela é sócia da loja Friends, que ajudou a Legal. decorar aqui esse podcast. Por favor, padre, leia o que tá na sua... Senhor, e depois o Gabriel tem um recadinho. Gabriel, você tá cheio de troféu, esse é novo, hein? É, Pô, personalizado esse aqui eu mesmo. não tinha. Ué. Na medicina encontrou a cura do corpo. Na fé, o remédio para a alma. Que Boa. bacana. Gostou da Parabéns. frase, Padre? É. Me pediram sugestão. Foi ele que... Me pediram Foi o sugestão. Gabriel que sugeriu. E o seu, Gabriel, leia, pô? O meu tá aqui, ó. Nosso convidado quase sócio. É isso aí. Obrigado pelos ensinamentos e lições. Isso aí. Então passa agora a palavra sim para encerramento. Legal. Gabriel e Eu queria Padre. terminar aqui do professor Felipe Aquino. Ele traz, na minha igreja, ele traz um recorte do livro de Coríntios. E aqui ele diz: os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que ele traz um pouco, acho que é uma síntese do que a gente falou. Assim. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não imaginou. Ou seja, aquilo que Deus prepara para quem o vive ultrapassa essas dimensões da visão, da audição e da imaginação. Né? Os olhos não viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, Bacana. legal. Bom, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? Eu que te agradeço. Conversando com vocês. Espero poder conhecê-los melhor, né? Numa outra, Com num certeza. outro momento. Será um Será prazer. um prazer. E imenso. se não for uma coisa muito invasiva, eu poderia encerrar aqui enviando uma benção, né? pra Eu Por ia favor, pedir. fique super à vontade, não tem Tá problema precisando. absoluto, jamais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um que assiste esse podcast, suas famílias,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Muito padre. obrigado. Muito obrigado. Galera, diga aí, encerramos mais um baita episódio. Espero que tenham curtido. De novo, jamais foi a intenção diminuir qualquer situação, né, Lucas? De Com igreja certeza. nada, é apenas a nossa crença, que a gente tá aqui, crença no sentido de naquilo que a gente acredita. Mas eu acho que esse tipo de debate faz a gente, sem dúvida nenhuma, aqui, sair daqui pensando mais, tendo outras coisas pra gente, de novo, raciocinar, enfim, e evoluir, sempre como seres humanos. Então, padre, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua paciência. Gabriel, você, como sempre, ano que vem você tá de volta, Tamo com aí. certeza, não tem jeito. Senão você me processa, né? Se eu não te Isso. convidar mais, tá vendo? Isso aí, Lucas, obrigado, irmão, de novo. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Até Um abraço, Tchau. fui. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.